14 diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão e ao redor do que os escribas discutiam com eles. Existia alguma discussão ali, primeiramente, porque Jesus tinha subido no Monte da Transfiguração. Ele levou Pedro, Tiago e João, e a nuvem tinha envolvido ele. E muitas pessoas viram realmente que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias. E ali havia uma grande discussão. Mas quando ele estava realmente lá na transfiguração, existia também o restante dos discípulos que estavam embaixo, seguindo a missão. Eles estavam trabalhando para o Senhor. Eles estavam desenvolvendo o seu trabalho. E ali estava uma discussão se Jesus era o Elias, se tinha que esperar outro, ou o Elias que apareceu lá já era o Jesus que tinha vindo. Enfim, existia uma multidão conversando. Uma multidão conversando de um monte de coisa. Às vezes é assim, né? Às vezes eu me deparo com pessoas que estão aí rodando, conversando com um monte de coisa que não tem nada a ver com o reino de Deus, e não tem nada a ver com realmente Deus quer que nós falamos. Nos Salmos diz que a gente devíamos nos encontrarmos salmodiando, né? A palavra de Deus diz que quando eu me encontrar, por exemplo, com a Cris, eu devia salmodiar. Eu devia dizer assim: Cris, olha só, querida, olha o que eu li na palavra, e olha o que Deus me revelou, sabe? Ou ela falar para mim: olha, pastor, essa noite eu tive uma visão profética, Deus me deu o salmo tal. Sabe, isso não acontece mais no meio de nós. Isso não acontece. É muito raro uma pessoa. Ontem eu estava lá num chalé e eu cheguei lá, tinha 2 pastores conversando, e eu brinquei com eles assim: vocês estão só no chimarrão? Ele assim: não, nós estamos na revelação. Porque realmente, quem realmente sente que precisa aprender de Deus, está sempre com a Bíblia aberta, está sempre questionando a outra: olha, isso aqui está dizendo o quê? Isso aqui está falando o quê? Mas aquela multidão que estava ali, eles estavam todo mundo discutindo, eles estavam conversando quem que era Elias. Os discípulos estavam ali embaixo também misturados ali, tinham fracassado numa missão. Os discípulos tinham fracassado, porque Jesus já não estava perto, estava um pouquinho longe, eles tinham fracassado numa missão. Então estava todo mundo conversando. E logo toda a multidão, a ver Jesus tomado de surpresa, correu a ele para saudar. Quer dizer, enquanto eles estavam ali, eles estavam totalmente fora da presença. Eles não estavam ali realmente ligados em Jesus. Mas quando eles viram Jesus, eles correram tudo para saudar. Porque muitas pessoas é assim: olha, eu vou lá porque eu quero saudar Jesus, eu quero abraçar Jesus. Sabe, tem sempre um interesse. Eles ficaram assim meio que: Jesus chegou, então nós vamos ter que se comportar agora. Nós vamos saudar Jesus, nós precisamos se comportar agora. O que nós estamos falando aí não combina mais, porque Jesus chegou. Conhece pessoas assim? Eu já cheguei em casas, de pessoas, sabe, de surpresa, que já começaram a esconder coisas, né? Tirar coisas de cima da mesa, sabe? Se estavam bebendo, esconde. Querido, eu não sou ninguém, eu não sou ninguém, né? O que a gente faz no oculto e na luz, Deus vê todas as coisas. Amém, gente? Logo toda a multidão, ao ver Jesus tomado de surpresa, correu para ele e saudaram. Então lhe interpelou os escribas: o que é que discuti com eles? Jesus disse: o que vocês estão discutindo aí? O que vocês estão falando? Vocês estão falando alguma coisa que se aproveita? Porque eu fui lá para o Monte da Transfiguração, meu pai falou comigo, né? O que vocês estão discutindo aí? O que é? Jesus queria saber. Eu acho tão interessante que Jesus, ele tem interesse no que nós falamos. Ele tem interesse. Sabe aquele pai que chega em casa e tu vê, lá em casa acontece muito isso. Tá lá a Luana conversando com o Ike ou com o Otávio, eu me meto e digo assim: vocês estão falando o que mesmo? Ô mãe, não, mas vocês estão falando mesmo, qual é o assunto? Ou se eu vejo o gaúcho conversando com eles, eu digo: tá bem, qual é o assunto de vocês? O que vocês estão falando? Jesus também se interessa por isso. Eu acho tão engraçado e ao mesmo tempo sublime. Deus tem interesse nas tuas conversas. Legal, né? Deus tem interesse na tua casa, o que tu está conversando com os filhos, o que tu está falando com teus pais, né? Como você se comporta. Jesus disse assim: Nenita, o que vocês estão discutindo aí? Posso saber? Né? Só que na mesma hora que Jesus falou isso, aconteceu algo assim tão maravilhoso. Então, e um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe aqui o meu filho possesso de um espírito imundo, mudo. Estava todo mundo lá discutindo. Ninguém tinha observado esse homem.
Os discípulos até tinham tentado orar e não conseguiram tirar o demônio desse homem. E continuaram a sua vidinha ali. Tinham fracassado na missão que Deus tinha deixado, porque eles já tinham saído de 2 em 2, já tinham feito maravilhas. Mas quando chegou aquele homem ali com um filho, né, mudo, deram aos discípulos e os discípulos não conseguiram tirar. Eu imagino aquele homem com o coração doendo, sofrendo. Ele não deixou a vergonha dele em casa. Ele não deixou o filho em casa. Porque geralmente quando pais têm filhos deficientes, né, com problemas, o pai vai até buscar ajuda, mas poucas vezes a gente consegue trazer o problema junto. E naquele dia ele viu Jesus como um mestre. Acho que ninguém estava conversando ali falando que Jesus era o mestre, mas ele entendeu. Ele chegou no meio da multidão. Ele assim, não importa o que estão conversando aí, não importa o que estão falando aí, não importa, Jesus. Eu não sei nem o que eles estão discutindo ali, mas eu vim trazer para você, Jesus. Eu cheguei até a tua presença. Mestre, por favor, eu trouxe aqui um grande problema. Eu trouxe aqui algo que tem me ferido o meu coração. Eu trouxe para ti, Jesus, algo que nem a minha mulher está querendo me acompanhar, porque ela já ficou lá em casa depressiva, porque são tanto tempo esse problema. Esse problema tem desgastado os meus dias. Esse problema tem roubado o meu sono. Esse problema eu não sei mais o que fazer. E eu carrego ele comigo, porque afinal de contas é um problema dentro da minha casa. É um problema meu. Eu não posso deixar esse problema de lado. Mas por favor, mestre, hoje eu trouxe ele. Eu quero falar com você que está aqui nessa noite, que talvez entra nessa igreja dia após dia. Eu já fui até em outras igrejas. E você muitas vezes vem, mas deixa o problema lá fora. Muitas vezes você vem, mas desgastada pelo tempo, desgastado pelo desânimo. Muitas vezes cansado já, a fé já esmureceu e você já não apresenta mais o problema para Deus. Porque você já apresentou ele para tantas coisas. Pessoas já oraram, pessoas já tentaram te ajudar. E você desiste de trazer o problema e apresentar para Deus. Naquele dia, ele disse assim, eu trouxe aqui o meu filho. O que você trouxe hoje para apresentar para Deus? Talvez você está trazendo uma amargura antiga, uma decepção com as pessoas. Talvez você está trazendo aqui, você está tão abatido e cansado, mas mesmo assim, você chegou aqui. Sabe, o Senhor está dizendo, não importa quanto tempo, não importa quanto tempo você já está com esse problema, mas querido, não desista de apresentar ele para Jesus. Não desista de apresentar ele para Jesus. Se as pessoas se decepcionaram, se a multidão não te enxergou, se tem vezes que nem os discípulos que foram até a tua casa conseguiram expulsar, conseguiram te ajudar, eu te digo que Jesus consegue te ajudar. Eu quero falar para ti nessa noite que chegou aqui, eu estou toda arrepiada, eu estou quase chorando por causa de alguns corações que Deus me mostra aqui nessa noite. Talvez você tenha desistido de apresentar o problema para a pessoa certa. Você tenha até levado algumas pessoas. Você tenha até corrido de um lado para outro. Talvez essa enfermidade, os médicos já disseram um monte de coisa. Talvez o teu filho parece que tu ora e as coisas pioram. Não, querido. Não deixe de apresentar a tua situação aos pés daquele que tudo pode. Ele disse assim, eu trouxe, mestre, trouxe o meu filho possesso de um espírito imundo. Eu trouxe uma parte de mim. Eu trouxe aquilo que eu não posso desligar. Eu trouxe aquilo que está conectado comigo 24 horas, eu durmo junto, eu como junto. Eu vejo esse problema todos os dias. Já faz tanto tempo que eu luto por isso. Mas por favor, eu te reconheço como Salvador, eu te reconheço como mestre. Não importa o que estão dizendo aí, o que eles estão discutindo, pelo menos no meio da multidão, eu trouxe a minha causa para ti. E a minha causa tem parte do meu coração. A minha causa, eu não consigo me desligar, porque o problema dele é o meu problema. Sabe, queridos, às vezes você sente tanta dor pelo pai, pela mãe, pelo cônjuge, pelo filho. E é uma dor que a gente tenta até disfarçar.
Eu já chorei por filhos, eu já chorei por marido, eu já chorei pela mãe, eu choro pelos meus irmãos carnais. É uma dor que a gente tenta até disfarçar, mas a gente não consegue, porque ela está impregnada no nosso sangue, na nossa geração. Mesmo que ele tivesse pessoas que cuidassem dele na horas vagas, mas aquela dor continuaria com ele, mesmo quando esse menino não estivesse com ele. E ele disse: eu trouxe hoje, atravessei a multidão. Eu deixei tudo lá na quarta-feira e eu vim aqui buscar o Senhor. Eu vim aos pés do Senhor. Aleluia. E ele disse: mestre, e este onde quer que ele apanha, lança por terra, ele espuma, ele rilha os dentes, ele vai se definhando. Talvez você está olhando aquela solução que já te disseram para ti que tinha êxito, já prometeram para ti que ia ser bênção. Talvez alguma situação da tua vida, seja em qual área da tua vida, já teve até promessa que ia ser bênção, mas você olha para ela e ela está definhando. Ela está morrendo, definhando é morrendo. Parece que quanto mais tu clama, mais tu chora, mais tu pede ajuda aos discípulos e nada acontece. Ele disse: olha, ele rilha os dentes, ele grita, ele cai na água, ele deu um relatório completo. Você pode dar um relatório completo. Você pode dizer: olha, eu não consigo ter paz, eu não consigo acreditar mais, eu não consigo ver a solução, eu estou conseguindo ver só as coisas definhando. Senhor, eu estou te apresentando a causa como ela é. Eu estou te dando um diagnóstico. Talvez você está aqui, querido, e nesses 4 dias você não conseguiu ficar da forma que Jesus queria que tu ficasse. Talvez tenha alguma coisa moendo dentro de você. Talvez tenha um pecado geracional ou um pecado atual. Talvez tenha uma situação que está entristecendo você. Sabe o que Jesus espera nessa noite? Ele espera que nós sejamos transparentes. Ele espera que você pegue e diga exatamente como você vê o problema. Ele estava contando para Jesus: é assim que eu vejo o problema. Meu filho faz tudo isso, não aguento mais vê-lo assim. Eu estou vendo ele morrer, Jesus. Jesus é hoje, Jesus. Talvez você chegou aqui vendo algo morrer na tua vida. Talvez teu casamento está morrendo. Talvez a tua fé está morrendo. Talvez coisas que você via, que ia dar certo, agora está definhando. Mas eu te falo que de repente você até hoje apresentou para todo mundo, mas você não apresentou exatamente no altar do Senhor, aos pés do Senhor. Ele disse: eu roguei aos seus discípulos que expelisse os demônios dos meus filhos, mas eles não conseguiram. Quantas vezes, querido, Deus nos manda fazer algo, Deus nos manda os discípulos fazer algo, e os discípulos fracassam. Os discípulos ali foram desaprovados, porque Jesus deu uma bronca nos discípulos. Por quê? Porque os discípulos estavam olhando também a multidão, estavam olhando a converser, não estavam olhando o coração daquele homem, a dor daquele homem. Porque muitas vezes a gente diz que é discípulo de Cristo, mas não temos a visão de Cristo, a compaixão de Cristo, o amor de Cristo. Aquele homem estava ali no meio. E a palavra não diz que estava ali Pedro agarrado com ele, João agarrado com ele, não. É igual que muitas vezes você conta com algumas pessoas da igreja. Muitas vezes talvez você conte até com uma visita. Mas as pessoas são tão superficiais e você acaba se frustrando. Aquele homem estava frustrado. Ele foi buscar alguém que conhecia Jesus e não deu certo. Talvez você está aqui e algumas pessoas que estavam tão perto de Jesus, que dizem que conheciam Jesus, não fizeram nenhum esforço para te ajudar. Não fizeram nenhum esforço, porque elas estavam tão dispersos. Mas tem uma coisa, querido: Jesus, ele nunca está disperso. Jesus, ele nunca rejeita um pedido, um clamor, a dor de coração de alguém. Aquele pai estava com a família toda doente. Por quê?
Porque tinha um doente em casa. Tinha um caso impossível em casa. Eu imagino como estava sua mulher. Eu imagino como estava, se tinha mais irmãos. Eu imagino esse homem atribulado do jeito que ele estava. E ele estava decepcionado com as pessoas também. Eu conheço pessoas que disseram para mim: olha, eu não faço mais a obra, eu não quero mais nada, porque eu estou decepcionado com pessoas. Querido, não pare nada por causa de decepção com pessoas. Nada. Continue a tua luta, continue buscar, continue servindo, porque tu não precisa ficar olhando para as pessoas. Tu serve um Deus vivo e um dia Ele vai te olhar. Um dia Ele vai te enxergar. Ele está te observando. Por que no meio daquela multidão toda Ele olhou para aquele homem com compaixão? Aleluia. Então Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Ó geração incrédula, Ele disse para os discípulos. Sabe você agora que você já tem um nível maior de entendimento? Será que você não tem visto pessoas sofrendo? Pessoas com insônia, pessoas tomando remédios para dormir, pessoas que têm se afastado dessa igreja, estão sofrendo, pessoas que estão internadas desse hospital. Será que você não tem uma bagagem suficiente já para retirar as pessoas do cárcere? Ele diz: ó geração incrédula, até quando eu vou estar convosco? Ele deu uma bronca nos discípulos. Ele disse: eu não já ensinei vocês, eu não já mandei, eu não já dei autoridade, o que está acontecendo com vocês? Ele fez isso. Jesus, ele é transparente. Será que precisava eu descer lá do monte da transfiguração? E esse homem ainda está aqui esperando por mim, você não pode fazer nada? E os discípulos não estavam nem aí, porque nem foi os discípulos que chamaram Jesus. Foi aquele homem que foi até Jesus. Não tinha nem os discípulos dizendo assim: olha, eu não consegui, Jesus, dá para você fazer alguma coisa? Não, nem de intercessão eles serviram, nem para interceder. Sabe qual é essa palavra? Egoísmo. Egoísmo. E eu vou lá na multiplicação dos peixes, né? Quando aquele menino só tinha aqueles pãezinhos e aquele peixinho, ele não disse assim: eu vou guardar para mim porque eu vou ficar com fome. Ele disse: não, eu vou dar. Porque se eu entregar aqui na mão de Jesus, o negócio vai acontecer. O que tu tem dentro de você que tu já aprendeu do Senhor, você pode ajudar muita gente, alimentar muita gente. Tem muita gente morrendo, muita gente passando fome. A gente veio de um retiro e eu confesso que eu estou impactada. Estou impactada com o que aconteceu lá, no sentido da necessidade desse povo, da carência desse povo, de tanta gente com problemas sérios e pouca gente para cuidar. Tinha domingo de manhã, a gente estava em 410 pessoas. E se eu não fechasse um pouquinho a minha vida, quem estava comigo, Laura, Marli, o pessoal que estava mais perto, o chalé onde que eu estava parecia um centro de oração. Entrava um e saía outro, entrava um e saía outro. Eu não conseguia almoçar direito, não conseguia comer direito, porque tamanha era a necessidade daquele povo. Sabe, querido, às vezes o teu lado, querido, atrás de ti, na tua casa, perto de você, tem alguém precisando de você. Tem alguém precisando de você. Às vezes os peixes estão querendo pular dentro da rede, mas as pessoas fecham as redes. O que tu tem, tu já pode dar, que vai alimentar alguém. O que tu tem, tu já pode dar, que já vai alimentar alguém. Aleluia. Então disse Jesus, 20, trouxeram-lhe quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente agitou-se com violência e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Tinha que ser assim, tem que ser assim. Satanás, ele não pode ficar confortável com a minha presença. Satanás, ele não pode ficar confortável com a minha presença. Se eu estiver com a presença de Jesus, se eu estiver com a luz dele, se eu tiver orado, sinceramente, as pessoas endemoniadas que se aproximam de mim, elas têm que ficar iradas, espumando, se revoltando. Não tem
conforto as trevas com a luz. Aquele jovem, quando ele olhou para Jesus, ele já começou a mostrar a legião que estava dentro dele. E não foi diferente lá essa semana, ontem. Foi terrivelmente diabólico muitas coisas lá. Porque nós nos revestimos, nós oramos, nós buscamos. E Satanás não pode ficar confortável do meu lado. Por isso que quando você está bem, quando você está orando, quando você está jejuando, querido, o diabo tem que sair da tua casa, ele tem que se espumar e sair. Ele tem que se espernear e sair. Se ele estiver confortavelmente dormindo contigo, tem alguma coisa em ti que ele se agrada. Tem gente que diz assim, o diabo me odeia. Graças a Deus, né? Pior se ele te amasse. Verdade ou não? Não, querido, eu não abro mão. Eu não quero que nenhuma pessoa satânica, que nenhum demônio, que alguma coisa, ela chega perto de mim e ela se sinta confortável. Porque aí quem vai estar em perigo sou eu. Ele chegou até Jesus e ali não se manifestou. O menino nem disse o nome dele. Ali os demônios começaram a espumar e sair correndo. Porque treva e luz não combinam. Se você está confortável com o pecado, você está de braço dado com Satanás. Tem pessoas que dizem assim, dá nada, porque Satanás já pegou, já abraçou. Existe um confronto da treva com a luz. Um confronto. Eu pude ver isso instantaneamente esse final de semana. Tinha um moço que ele veio do exército, ele é salva-vida. Acho que foi tu, Laura. Ele passou do outro lado correndo. Ele falou, eu tenho medo de chegar perto de ti. Brincando, mas saiu correndo. Eu tenho medo de chegar perto de ti. Eu disse, olha, não tenha medo de mim. Tenha medo do inferno, não de mim. Ele disse, não, porque olha só. Eu disse, não tenha medo. Não tenha medo de chegar perto de mim. Porque não tenha medo de chegar perto de Jesus. Jesus, ele vai trazer para fora tudo que é treva. Ele vai limpar a casa, ele vai limpar o coração, ele vai mudar aquilo que está atrofiado, ele vai fazer você andar na luz, ele vai fazer você não ter mais medo do escuro, depressão, opressão. Aleluia. Trouxeram-lhe quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou-se com violência e caindo ele por terra, revolvia espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo se sucede? Jesus já sabia quanto tempo estava ali, com certeza. Jesus sabia de todas as coisas. Mas ele perguntou ali para ver o coração do pai, porque o pai estava ali, desde a infância o pai lutava por essa causa. O pai lutava por essa causa desde a infância, o pai não tinha largado. O pai não tinha deixado de lado, o pai continuava a buscar. Sabe, muitas vezes as pessoas vão lá para Josué e dizem assim, olha, eu e minha casa serviremos o Senhor. Sim, isso é uma profecia e você deve declarar. Mas esse processo de até toda a tua casa servir ao Senhor, não é de uma noite para o dia. Não é de um dia para o outro. É na insistência, é na oração, é no clamor, é na obediência. É de apresentar os teus filhos todos os dias ao Senhor. Esse homem disse, esse menino está assim. Eu estou sofrendo com esse menino desde a infância. Talvez você está olhando para mim e hoje é um culto de cura, de libertação. É um culto em que a gente trabalha muito focado na libertação e na cura. Talvez tenha algum ponto dentro da sua vida, algum pontinho que você sofre desde a infância. Porque quando a gente vem para Jesus, Satanás muitas vezes, ele não pode apoderar nosso corpo, mas ele pode, nos fragmentos da nossa alma, nos prender. Às vezes são departamentos que você tem preso, encurralado por Satanás. E você não se torna uma pessoa madura. Você não se torna uma pessoa visível com a aparência de Cristo. Porque tem áreas da tua vida que está escondida, que está obscura, onde que Satanás retém, talvez desde a infância. Talvez desde lá de trás. Talvez são palavras maldizentes lançadas contra a sua vida.
Talvez são pragas, rezas que fizeram na tua vida e você está preso. Ele disse, não sei, Jesus, eu não sei, mas o que aconteceu, mas ele está assim desde a infância. Faz muito tempo que eu luto por ele. Faz muito tempo que eu levo ele para um monte de lugar. Faz muito tempo que eu carrego esse meu problema de cima para baixo. Uma vez ele era mais leve, ele era pequeno, mas com o decorrer do tempo ele está pesado e eu ainda não deixei de carregar. Sabe, queridos, nós temos que parar. Quando eu digo parar, é de camuflar, é de chegar na presença de Deus e não contar tudo para Ele. Tem que dizer, Deus, olha, tem dia que eu estou bem, mas tem dia que eu estou tão irritado. Tem dia que eu tenho uma veia da irritação. Senhor, tem dia que eu amo todo mundo, mas tem dia que eu já não quero ver ninguém. Como a Rosane abriu o culto, tem dia que a gente está cansado fisicamente, sim. Mas, querida, a pessoa que se apresenta para Cristo e ela é limpa e ela é transformada, ela vive Cristo. Ela tem o equilíbrio de Cristo, ela tem a paz de Cristo, ela tem o amor de Cristo, ela tem o perdão de Cristo. Nós somos a essência dele. E quando isso não acontece, altos e baixos, quando de repente nós estamos aqui, estamos lá, estamos aqui, estamos lá, é porque nós temos alguma frissura, alguma coisa da nossa infância, da nossa vida lá atrás, que precisa ser apresentada para o Senhor. Queridos, se foi uma pessoa que mais tinha trauma na vida aqui, vocês estão olhando para ela. Se é uma pessoa que tinha trauma, complexo, medo, inferioridade, raiva da casa que tinha nascido, enfim, desde a infância eu carregava fardos absurdos. Mas um dia me apresentaram Jesus e eu me apresentei a Ele. E me disseram assim, em Mateus 11, 28... Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu trocarei o meu fardo contigo, o meu jugo é suave e leve. Eu confesso para vocês que as mazelas do passado, isso já foi deixado, mas as do dia a dia, das semanas, eu ainda me apresento para Ele quase que diariamente. Senhor, tira aquilo que foi colocado aqui nos meus ombros, que não é do Senhor. Às vezes, espiritualmente você está até corcundo de tantas coisas que tem carregado. Desde a infância, disse ele. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para matar. Mas se tu podes alguma coisa, tenha compaixão, ajuda-nos. Esse problema do meu filho não é dele, é meu. A minha família está toda inclusa, Jesus. Jesus, esse problema é nosso, é da minha mulher, é meu, é dos irmãos dele. Senhor, se tu puder fazer alguma coisa. Ele disse assim, olha, eu estou tão desanimado, eu estou tão desacreditado, eu já fui em tantos lugares, tu me perdoa, mas eu não estou nem crendo que o Senhor vai fazer. Então, por favor, se tu puder, tenha compaixão de nós. Se tu puder. Ele disse, usa de compaixão de nós, porque não é para o meu filho. Ele não disse, olha, usa de compaixão com o meu filho. Não, porque você sabe que quando a sua casa não está bem, você não está bem. Você sabe que quando envolve família, quando envolve filhos, parentes, irmãos, tios, todo mundo sofre. E ele trouxe a casa para a presença de Deus. Ele disse, tenha compaixão de nós. Eu, a minha família, a minha casa, nós estamos sofrendo. Se o Senhor puder fazer alguma coisa. Sabe, queridos, é assim que a gente chega às vezes diante de Deus. Senhor, eu já fui em tantos lugares, eu já fiz tantas coisas. Eu, quando encontrei Jesus, o verdadeiro Jesus, eu já tinha feito tanta simpatia. Eu já tinha ido em tanto padre, em tanta oração. Eu já tinha feito tanta procissão. Eu já tinha chorado tanto para o meu filho não ser aleijado.
Eu clamava de dia e de noite para o meu filho não se tornar um aleijado, torto, surdo e mudo. Quando eu cheguei na presença do Senhor, eu cheguei com um diagnóstico de um filho que aos 10 anos não ia andar mais, não ia falar mais, não ia ouvir mais. Eu disse: se tu pode fazer alguma coisa. Porque, querido, nesse caso desse pai, ele já estava tão cansado como eu. Eu estava tão cansada com a minha situação. Eu já estava tão desacreditada que eu ia ter um filho normal. Esse final de semana ele passou lá comigo. Eu vi o quanto ele é normal, pai de filhos, adorando a Deus. Mas um dia, Eneida, eu precisei apresentar a minha causa para Jesus. E ela não era bonita. Ela não era nada bonita. Ela era feia, Carolina. Só tinha dor e cansaço. Só tinha medo. E eu fiz igual a esse homem: se tu puder, tenha compaixão, porque ninguém pôde até agora. Só que ele chegou diante de alguém que é pura compaixão. Ele não chegou na frente de mais de um homem qualquer, de um padre qualquer, de alguém qualquer, como eu corria de um lado para outro, de um médico qualquer. Ele chegou de alguém que era puro compaixão. E essa compaixão não é igual a nossa, que muitas vezes a gente sente dor, tudo, mas a gente não tem uma ação. Porque tem muita gente olhando para mim que diz que tem compaixão dos outros, mas não age em conformidade com a compaixão. Esse que eu conheci há 27 anos atrás. Esse que eu conheci, no mesmo dia, ele teve compaixão do meu filho. Ele colocou a mão sobre o meu filho. E meu filho, que era possesso, manifestava todos os demônios, ele foi curado instantaneamente. Te convido nessa noite a apresentar a sua causa diante do mestre, doutor da compaixão, que se encontra nesse lugar. Ele disse: ajuda-nos. Ao que respondeu Jesus: se tu pode, tudo é possível que crê. Jesus transferiu a responsabilidade para ele, porque ele precisava aumentar a fé dele já estava abatida, já estava esmurecida. Jesus disse: eu posso fazer qualquer coisa, eu posso curar o teu filho, restaurar a tua casa, o teu casamento, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso. Mas eu estou te perguntando nessa noite se tu pode ter fé suficiente, se tu pode aumentar a tua fé, se tu pode crer no que eu estou te pregando, no que eu estou te dizendo, para que essa situação mude. E eu te pergunto, igreja, você pode ter fé? Você pode dizer amém? Ele transferiu a responsabilidade para o homem. Ele disse: eu posso, nada é possível aquele que crê. Nada é possível, nada é impossível. Mas eu te pergunto, você tem fé para isso? E aí imediatamente o pai do menino, no 24, olha que humildade, ele exclamou com lágrimas, ele disse: eu creio, só que por favor, eu creio, Jesus. Se eu estou aqui nessa quarta-feira hoje, se eu vim até aqui, é porque eu creio. Se eu me apresento novamente com meu filho desse jeito, carregando nos ombros, eu podia ter deixado em casa, eu podia ter vindo sozinho, eu estou aqui passando vergonha, as pessoas estão rindo dele, ele está aqui desse jeito, espumando aqui, endemoniado. Eu me sujeito a essa situação porque eu creio. Mas só tem uma coisa, Jesus: a minha fé está tão diminuída, minha fé está tão enfraquecida. Eu estou chorando por causa de alguns corações aqui. A minha fé está tão fraca. Então o meu pedido para ti, Jesus, aumenta a minha pouca fé.
Se eu precisar de fé, então o Senhor vai ter que dar uma ativada aqui na minha fé, porque senão não vai acontecer nada. Aumenta a minha fé, Jesus. Eu acho isso fantástico. Eu acho isso maravilhoso. Porque aí denota uma humildade. O fracasso dele, ele se despiu. Ele não estava irado, ele não estava com raiva. Ele não estava ali achando que era dono de alguma coisa, porque às vezes o sofrimento, em vez de nos levar para uma humildade, nos leva para uma soberba. Quando Jesus permite que a gente passe por algum sofrimento e algum deserto, nunca esqueça disso, que é para você se tornar cada dia mais humilde, mais humilde. Porque é na humildade que tu vai alcançar a tua vitória. É na transparência que tu vai alcançar o teu milagre. Ele disse, ajuda na minha pouca fé. Com lágrimas ele pediu, eu creio, Senhor, mas ajuda na minha falta de fé. Sabe como é que ele cria e estava com pouca fé? Ele estava crendo, mas estava esmorecido na sua fé. Eu já passei por isso. Já recebi diagnóstico de câncer. Que eu estava crendo, mas a minha fé estava esmorecida. Eu tive que clamar, Senhor, não deixa eu perecer na minha fé, porque eu sei que a fé é que atrai o milagre. É a fé que faz Jesus andar em cima do milagre. É a fé que libera a mão do Senhor para o milagre. Aleluia. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tomes a ele. A multidão estava ali, certamente rindo. Certamente ali, olha ali, ó, o que ele está fazendo. Sabe essa coisa de multidão? Jesus olhou assim que estava escarnecendo do menino. Imediatamente Jesus olhou e disse, não, peraí, sai espírito mudo desse jovem e não volte mais. Aquele homem, esse pai de família, ele atraiu o milagre para sua causa. Ele não desistiu. Há muito tempo ele corria atrás do seu milagre. Na mesma hora, querido. E ele clamando, agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem, morreu. Sabe quando Jesus, você está na presença do Senhor, e o Senhor começa a agir na tua vida, agitar. Outro dia eu estava orando por uma causa, e essa causa ela estava vencida no mundo espiritual, vencida. Eu tinha convicção que essa causa estava vencida. E eu recebi um mensageiro de Satanás, muito próximo. E ele disse assim, não adianta você orar, porque não vai acontecer. Eu vi isso, isso e isso. Próximo. Na mesma hora, o Espírito Santo soou e disse, repreende. Eu olhei nos olhos da pessoa e disse assim, eu te amo, mas nesse momento, a tua boca está de Satanás que está falando. Eu não aceito o que tu me falou, porque a vitória já está pronta nos céus a meu favor. E um dia eu vou testemunhar isso com essa pessoa aqui. Porque, querido, quando Jesus começa a atuar, quando você tem a certeza que chegou na presença dele, ele começou já a mexer, às vezes o embaraço começa, o tumulto começa, e você, em vez de acreditar, você sai correndo. Porque esse pai viu esse menino agitar mais ainda, pular mais ainda. Ele podia dizer, não vai ser Jesus que vai tirar. Ele está pior. Ele está mais agitado ainda. Querido, Satanás, ele se esperneia antes de sair. Principalmente quando ele ficou numa casa há muito tempo. Ele era morador ali com chave e tudo. Tu acha que ele vai entregar de qualquer maneira? Às vezes você está orando por uma vida e a vida parece que está se distanciando. Continue orando. São estratégias de Satanás para te mostrar que não vai dar certo. E aí quando saiu tudo, ele ficou quase que morto. Aí disseram, pronto, em vez de Jesus curar, Jesus matou. Já ouviu isso? Pensaram que ele tinha morrido. É que esse menino não devia ter dormido há muito tempo.
Esse menino não devia ter paz há muitos anos. E ele caiu no chão como se tivesse morto. Você sabe, queridos, a minha vida, depois que todos os demônios saíram dela, a minha vida é totalmente diferente. Às vezes dá a impressão que eu nem estou nessa terra, parece que eu já morri. E imediatamente esse menino ficou como se tivesse morrido. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e o levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu Jesus: esta casta, ela só sai com jejum e oração. Os discípulos não estavam jejuando e não estavam orando. Por isso não tiveram autoridade. Porque se você quiser autoridade, você tem que cavar essa autoridade. A autoridade já foi outorgada na cruz do Calvário. Eu posso levantar as minhas mãos e Satanás ir embora e sair. Ele vai sair hoje de pessoas aqui, como saiu nesse final de semana. Mas você precisa estar em propósito de jejum e de oração. Você precisa estar conectado com o Senhor. Eu não sei qual é o problema que você trouxe. Se ele é desde a infância ou se ele é recente. Eu não sei se os problemas são com os teus familiares ou com você mesmo. Mas enquanto alguém vai fazer outra parte, eu quero que você fique pensando nisso. Fique pensando nisso, porque eu vou orar por isso. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor?